Qual é a diferença do processo de soldagem MIG e MAG? E como identificar se aquele tipo de processo vai soldar tanto aço carbono, inox, bronze, alumínio ou até mesmo alumínio? Então hoje eu vou te mostrar como identificar o tipo de processo de soldagem que você tem na sua residência ou também na sua empresa, e no final desse vídeo eu vou dar um segredo aqui para você de como você evitar o excesso de respingo nesse processo de soldagem só fazendo a mudança do gás. E se você não me conhece, meu nome é Mike Almeida, sou professor de soldagem e caldeiraria e hoje eu vou te passar os passos do significado do que é MIG e MAG na aplicação. Então bora para nossa aula de hoje. Primeiro, a gente precisa diferenciar o que seria MIG do processo MAG. MIG seria metal inerte gás. Nesse processo eu vou utilizar um gás inerte, onde o objetivo dele é só proteger a superfície do cordão de solda sem se misturar ali com o cordão de solda na execução. Por ele ser um processo que precisa de um gás inerte, a gente pode utilizar alguns tipos de gases. O gás mais comum seria o argônio, que é um gás mais estável ali, onde também deixa uma solda perfeita na execução. Um outro ponto também é a gente utilizar o hélio puro em si. O custo dele é muito mais alto, né? E aí muitas empresas acabam não utilizando ele. Apenas em algumas aplicações, quando a gente vai soldar algumas peças grossas de alumínio, e a gente precisa aquecer mais a superfície do metal de base. Até porque o hélio, ele gera um rent input, né, que seria uma energia de soldagem muito maior ali na execução também. Um outro ponto é você utilizar uma mistura binária, que seria utilizando dois gases, o argônio mais o hélio. Eu misturo esses dois gases e aí eu tenho o benefício de um gás mais estável, como também um gás que vai gerar uma maior penetração, porque ele aquece, ele ajuda a aquecer um pouco a superfície do metal de base também ali na execução. O legal é que o processo MIG é muito conhecido por muitos soldadores, né? E a maioria vai chamar de MIG, 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 MIG. Só que eles estão soldando sempre aço carbono. E o processo MIG não solda aço carbono. Ele vai soldar sempre metais não ferrosos, que seria alumínio, bronze, alumínio, inox, entre outros tipos de materiais. Só que eu não posso esquecer de deixar aqui uma observação para você. Sempre que você for soldar inox fora de posição, por exemplo, uma posição sobre cabeça, uma posição ascendente, uma posição 3G, 3F e etc., você vai precisar utilizar uma mistura binária para poder soldar o inox. Por exemplo, utilizar ali um gás ativo, tanto uma mistura de argônio mais uma mistura de CO2 para conseguir ter uma combinação perfeita e você ter um cordão excelente no final, tá bom? Então, nesse caso, o inox muitas das vezes não vai utilizar um gás inerte, mas vai utilizar um gás ativo com o processo MAG na execução ali também. Já o processo MAG, ele é conhecido como metal ativo gás. Isso representa o quê? Quer dizer que na hora da execução do cordão de solda, na hora que você estiver fazendo o cordão, esse gás ele vai se misturar junto com o cordão de solda e vai gerar aquelas pontas de silício que é gerado na superfície do cordão de solda, muito conhecido como escória ali na execução, ok? Lembrando que esse tipo de processo eu vou utilizar um gás ativo. O que seria o gás ativo? Um gás que vai se misturar. O CO2 é um deles, que é conhecido muito como dióxido de carbono. Eu também posso utilizar uma mistura binária, onde eu vou utilizar 75% de argônio mais 25% de CO2, ou 50% de argônio mais 50% de CO2, ou posso utilizar uma mistura trinária, que é utilizando três gases, onde eu posso utilizar argônio, CO2 mais oxigênio. Depois eu vou voltar nessa mistura binária e trinária para que você identifique como a gente diminui o excesso de respingo na hora que você estiver executando o cordão de solda e não sai aquele monte de respingo detonando todo o seu vidro, respingando na sua cabeça e etc. E quais são os materiais que você consegue soldar com esse tipo de processo? Você consegue soldar metais
ferrosos, que seria o aço carbono ali na execução. Lembrando que o inox, ele não é um metal ferroso, né? Ele é um metal ali não ferroso, mas você muitas vezes precisa utilizar ali uma mistura de gás ativo com argônio para que você tenha um cordão excelente na execução e no final também, ok? Lembrando que eu não posso esquecer que o CO2 puro, ele vai gerar melhor velocidade de soldagem, como também ele vai aumentar a penetração na hora que você estiver executando o cordão de solda. Então esse gás aqui é um gás excelente ali na execução, beleza? E como diminuir o excesso de respingo na execução? Se você já solda com CO2, você vai identificar. Quando você solda com CO2 puro, com o processo de soldagem MAG, no aço carbono, você percebe que o excesso de respingo é muito grande. Para que você consiga diminuir esse excesso de respingo, você precisa adicionar um gás inerte dentro ali desta garrafa de CO2. Então aqui eu vou pegar uma mistura de 75% de argônio mais 25% de CO2, conhecido muito como mistura C25. Você vai perceber também que quando eu junto essas duas misturas, eu diminuo a quantidade de respingo, mas não tanto, vamos dizer ali que 25%. Mas vamos dizer que eu quero diminuir mais a quantidade de respingo. Eu vou diminuir mais a quantidade de CO2 nessa garrafa. Nisso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 80 ou 90% ali de argônio e o restante 8%, 10% de CO2. Nisso, eu vou diminuir mais a quantidade de respingo também na execução. Lembrando, quanto menor a quantidade de CO2 na aplicação, menor vai ser a quantidade de respingo. Lembrando também que se você ajustar a sua máquina corretamente, né, ela vai evitar de gerar o excesso de respingo também. Lembrando que a peça precisa também estar bem limpa para você também conseguir executar um bom cordão no final. E eu não posso esquecer de avisar você, a maioria dos profissionais vão chamar o processo MIG-MAG de MIG, só MIG. MIG para alumínio, MIG para aço carbono, MIG para inox, MIG para bronze alumínio e etc, tá? Então isso em vários lugares do mundo vai ser chamado dessa forma, beleza? Então é só para você ter uma noção mesmo, e quando alguém falar sobre isso, fique atento, é só meio para você ajustar ali, ah meu, não é MIG, é MAG, você está soldando aço carbono, orienta essa pessoa, mas no final das contas a maioria vai chamar de MIG, beleza? E também não tá errado, tá certo, tá bom? É um processo ali onde você tem uma máquina apenas e a maioria dos soldadores vai chamar aquele processo de MIG-MAG ou apenas de MIG. E tem muitos que vão chamar GMAW, né? Que é Gas Metal Arc Welding, também que é muito conhecido aí, até mesmo as qualificações dos soldadores vai sair com GMAW. Então é isso, pessoal, espero ter ajudado você. Aproveita, deixa aqui nos comentários qual outro processo você quer que eu traga aqui, porque você não entende muito, ou se você quer que eu ensino a parte prática de como soldar chapa, tubulação com MIG-MAG, deixa aqui qual é o material que você quer também que eu te ensine, coloque nos comentários, que quem sabe eu não faço um vídeo diretamente para você. Aproveita, inscreva no nosso canal, curte nosso vídeo, ativa o sininho para você receber todos os nossos vídeos que são divulgados aqui todas as semanas, fechou? Forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto!